Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é segunda-feira, dia 29 de dezembro de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Vivemos em tempos muito barulhentos, não é mesmo? As cidades movimentadas, a rotina sempre corrida, os carros pela cidade, a movimentação nas ruas, a agitação do dia a dia. Entretanto, esse barulho não é só externo, ele também é interno, não é mesmo? As nossas mentes estão constantemente agitadas. Muitas vezes o nosso corpo, no físico, está exausto, mas os pensamentos estão ocorrendo a todo vapor. Não conseguimos desligar, não é? Porém, meu irmão, minha irmã, nós precisamos reaprender a cultivar o silêncio. Pode parecer um desafio quase impossível nos dias de hoje, não é? Porque desde que acordamos até a hora de dormir, o barulho nos acompanha. Como eu disse, tanto externo quanto interno. Então, falar em silêncio talvez é algo que é atrelado somente ao período de férias e olhe lá. Quando se fala em silêncio, talvez alguma pessoa automaticamente já pense: silêncio para mim é quando eu estou de férias, na praia, na granja. E olhe lá, e olhe lá. Mas nós precisamos voltar às velhas verdades. E o problema é que essa mentalidade do barulho, da agitação, muitas vezes nós transportamos ela para a esfera da espiritualidade também. Pela forma que nós nos relacionamos com Deus. Muitos acham que Deus só fala no barulho, que Deus só fala quando está todo mundo pulando, gritando, chorando. Não que Deus não fale num cenário como esse. Eu já vi Deus falar com todo mundo chorando, com todo mundo gritando e tal, não é? A reação física é uma resposta também. Assim como quando alguém vai no estádio, o time faz um gol, a pessoa grita, não é? A emoção está à flor da pele. Ora, quando Deus se manifesta, uma possível reação também pode ser o êxtase, a externalização incisiva, não é? Porém, Deus não só fala
nessas reações agitadas. Deus não só fala quando um milagre portentoso ocorre diante dos nossos olhos. Não. Deus fala também no silêncio. Em outras palavras, no silêncio há resposta. A Bíblia diz no livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 11, o seguinte. E aqui é um diálogo do Senhor com o profeta Elias. E Deus disse para Elias: sai e põe-te de pé sobre um monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passou por ele, e um vento grande e forte rasgou os montes, e fez em pedaços as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz calma e baixa. E assim foi, quando Elias ouviu isto, que ele envolveu a face com o seu manto e saiu. E se pôs de pé à entrada da caverna. E eis que ali lhe veio uma voz e disse: o que fazes tu aqui, Elias? Essa passagem aqui é maravilhosa porque ela demonstra justamente isso que nós estamos conversando. Deus falou para Elias: Elias, vai lá para fora da caverna, fica atento. Ou seja, Deus iria falar com o profeta. E a Bíblia descreve que primeiro veio um vento tão forte que despedaçou as rochas. Então assim, não foi qualquer ventinho não. Foi um vento realmente forte, a ponto de despedaçar rochas, ora. Depois veio um terremoto. Imagina só o impacto disso. O impacto daquele terremoto, daquele tremor. Todavia, Deus não estava nem no vento forte, tampouco no terremoto. Por fim, nessa escala de 3 manifestações impactantes, veio um fogo. E o fogo na Bíblia é um símbolo do poder de Deus, certo? Exemplos. Deus falando com Moisés através da sarça ardente. João Batista falando que ele batizava com água, mas viria aquele, Jesus, que batizaria com fogo. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo se manifestando como fogo. Ou seja, o fogo é um símbolo do poder de Deus na Bíblia. Só que Deus também não estava no fogo nesse contexto. E depois dessas 3 manifestações de impacto, de força, visuais, as Escrituras relatam que veio uma voz calma e baixa. E quando Elias ouviu essa voz, ele já entendeu que Deus estava ali porque ele se cobriu com o seu manto, ele envolveu a face com o seu manto. E de fato o Senhor estava naquela voz calma e baixa, porque ele começa a falar com o profeta. Moral da história: Deus não estava em nenhuma manifestação barulhenta, agitada, portentosa, não.
Deus estava na voz calma e baixa. Como eu disse, meu irmão, minha irmã, Deus fala também através do impactante. Ora, Deus abriu o mar vermelho ao meio, partiu o mar ao meio. Quer algo mais impactante do que isso? Jesus ressuscitando Lázaro, imagina a cena. Pedro andando sobre as águas, imagina como foi. É evidente que Deus se manifesta através de cenas que nos deixam de queixo caído. É claro que sim. Mas o ponto aqui que eu estou falando é o seguinte: não é somente, apenas através disso que Deus fala. E nos tempos em que nós vivemos, muitas pessoas acham que Deus só fala através do barulho. Como eu disse, é uma transposição, um Ctrl-C, Ctrl-V de uma mentalidade que já vivemos no nosso dia a dia, a agitação, a correria, o barulho das cidades e tal, e transportamos isso para a esfera religiosa. Achamos que Deus também é assim, entendeu? Não. No silêncio também há resposta. Precisamos ficar mais em silêncio. Precisamos entrar mais no nosso quarto, fechar a porta e orar. Precisamos pegar mais a nossa Bíblia e meditar nela durante um bom tempo. Precisamos contemplar mais a natureza, porque a criação manifesta, declara a glória de Deus. Precisamos fazer mais isso. No silêncio nós encontramos Deus também. Não se esqueça disso. Muitas vezes, nós pensamos que Deus nos abandonou porque Ele não respondeu a nossa oração, por exemplo. Quantas pessoas não relatam: poxa vida, eu orei a Deus e Ele não me respondeu. Ele se esqueceu de mim. Nada disso. Deus nunca se contradiz, Deus nunca volta atrás em promessas. E Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. E Ele prometeu que ainda que uma mãe abandone os seus filhos, Ele não nos abandonaria. Então não há chance de Deus ter nos abandonado, nos deixado à nossa própria sorte. Nesse sentido, não é que Deus não respondeu a oração, mas é que nós precisamos compreender que no silêncio também há resposta. Imagina só a cabeça dos discípulos logo depois da crucificação de Cristo, logo depois daquela sexta-feira da paixão, onde a voz de Cristo não era mais ouvida. Ou seja, onde havia o silêncio. Deus havia parado de falar com eles? Deus havia abandonado eles? É evidente que não. Sabe por que não? Jesus havia feito uma promessa que ao terceiro dia Ele ressuscitaria. Então, essa verdade que Jesus já havia declarado aos seus discípulos estava ressoando mais forte do que nunca naquele sábado silencioso que precedeu o domingo da ressurreição. Então, muitas orações que nós fazemos a Deus, pedindo respostas, às vezes, o silêncio dele nos responde o seguinte: ei, eu já falei com você sobre isso. Isso que você está orando, eu já falei com você. Isso que você está orando, eu já falei na palavra. Às vezes Deus nos fez uma promessa e nós oramos a Deus falando: Senhor, sabe aquela promessa que o Senhor me fez? O Senhor vai cumprir essa promessa? Porque nós achamos que Deus se esquece ou que Deus voltou atrás, não é mesmo?
E uma possível resposta de Deus para essa oração é o silêncio. Mas o que tem por trás desse silêncio é o seguinte: Deus fala, o que eu prometi conforme está escrito na minha palavra? E a resposta é: Deus não é homem para que minta. E ele falou que toda promessa será cumprida. Toda promessa que Deus fez ou já se cumpriu, ou ainda será cumprida. De duas, uma. Então a resposta que está no silêncio é que é evidente que se ele prometeu para nós, ele vai cumprir. Portanto, meu irmão, minha irmã, lembre-se, no silêncio há resposta. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.